pessoas no máximo. Numa jornada média, né? numa jornada de quantas 8 horas? Isso dá, se a gente for fazer a divisão, nós vamos ter um atendimento de quanto tempo? O senhor sabe mais ou menos? Calcula. Acho que o telespectador é mais ligeiro do que a gente aqui. O cidadão, A continha aqui rápido em quanto tempo? a gente já faz a faculdade de Direito porque não tem essa... né? Se fosse uma conta de 20%, certamente a gente saberia fazer essa conta com mais facilidade. Então, 24 dividir por 2 para fazer, né? 3 minutos? 30 minutos? Exatamente. Então, para análise de laudos e uma entrevista e uma análise Uma consulta médica em média demora 30 minutos. Uma Vejam perícia bem, média, né? Não são todas consultas médicas iniciais, essa que é a questão. Existem o que chama de consultas de retorno também, né? Perícia, né? O senhor estaria falando de perícia, né? Perícia. Perícia é diferente de consulta, né? Perfeito, né? A gente precisa de alguns conceitos, não, né? Porque, veja bem, não deixa de ser uma consulta Não médica deixa no de primeiro ser uma momento. consulta. Não, deixa de ser, porque ali está se conclusão, discutindo sim. não o Não, tratamento da doença em si. É Tanto que o médico perito não solicita exame. Pode Não, solicitar exame complementar. dificilmente ele solicita. Por que a senhora diz dificilmente? Ele pode solicitar exames complementares. Por que Mas não? é porque dificilmente faz. Dificilmente Porque ele dificilmente faz. Às vezes faz. Atestado mas, isso pelo médico Mas, perito do INSS. doutor, com todo respeito, o senhor sabe que eu guardo um respeito muito grande pela classe, muito grande. Mas, pessoas na família, não tenha dúvida. advogado. Mas se o INSS, se a bandeira do INSS fosse uma bandeira que não tivesse problemática, nós não tínhamos essa gama de sentenças judiciais, essa enorme quantidade de sentenças judiciais que mudam constantemente as perícias do INSS. O INSS diz que não, o juiz diz que sim, diz que não. Isso aí acontece diariamente, de uma forma muito elevada. Então, ao que parece, é uma conclusão que o advogado acaba chegando, que existe algum problema nas concessões. Por quê? Que só quem precisa buscar um advogado, e quem busca um advogado tem que pagar pelo profissional. Quer dizer, tudo começa a encarecer, o cidadão já está doente, já está carente, já precisa passar pelo constrangimento de porta blindada, o cidadão já tem... Não. Direitos do segurado, não. O senhor passou por cima de algumas informações muito importantes. Não, eu estou falando da prática. Eu sei que se o quem perito está negar lá... um benefício, o segurado ele tem direito, o senhor sabe. Claro que sei. Há um pedido de prorrogação inicialmente nos primeiros 15 dias. Claro que sei. Né? Então, ele não está indo para o jurídico, né? Não está pedindo para a via judicial. Não estamos falando de Ele prorrogação. está sem receber o benefício. Oi? Ele já está sem receber o benefício. Ele está sem Período salário. de prorrogação? Não. Ele está no PP ainda? Como está assim? Se ele, por exemplo, se o benefício não é concedido Sim. e ele pede uma reavaliação do caso dele, Sim. ele está sem receber. Não há dúvida. Naquele primeiro momento, sim, porque foi negado. Então, Legalmente assim, foi negado. na cidadão- verdade, o procedimento administrativo não é obrigatório para ele. E o cidadão Para precisa ele comer, recorrer né, à doutor? justiça. A tendência, e isso as suas estatísticas devem mostrar muito bem, é que essa reavaliação não mude o laudo inicial. Mas por que a senhora diz isso? É porque são as vocês têm essas estatísticas. Qual é essa estatística, Tira doutor? uma estatística Mas qual é que o só senhor? passa até o procedimento interno. Não, qual é a estatística? Então, o senhor conhece, o senhor certamente é todo estatizado. O senhor é todo estatizado. Então, o senhor me fale o percentual de modificação de reforma. O senhor sabe o percentual Não de sei lhe reforma? dizer o percentual. Eu sei Exatamente. informar para o senhor que as perícias são realizadas, o segurado tem direito a fazer o seu PP, ou seja, o seu pedido de prorrogação, Ou de o seu pedido de reconsideração, no caso reconsideração ainda quando já passou do tempo, né? Isso existe, antes que ele possa pleitear mais alguma outra coisa. Ainda tem o pedido de fazer uma junta médica e depois ainda tem toda a junta de recurso. Tem Tudo todo isso um trâmite dentro do INSS, E o mas o cidadão, segurado Renato? não precisa aguardar tudo isso para recorrer à justiça. Claro, até no primeiro Tendo o momento. benefício cancelado, ele pode E recorrer. o cidadão até sem porque é mais comer, rápido. Renato. E o cidadão sem comer. Essa é a verdade. O cidadão sem Porque dinheiro. ele não Mas consegue foi voltar a avaliado. trabalhar. Vocês estão Não, mas daí o vocês Poder estão Judiciário. passando Não, o Poder Judiciário, graças a Deus, daí ele avalia com isenção. Mas qual a E sua daí estatística, senhor, que o Poder Judiciário... Não, o Poder Judiciário, graças a Deus, não tem estatística, doutor. Graças a Deus, o Poder Judiciário não tem estatística. Ainda bem que não tem estatística. Nós não temos estatística. 90%, Nós não temos estatística. Agora não, o senhor tem estatística, não está querendo dizer. Né? 90%. Não, eu estou dizendo para o senhor agora. Estatística. Eu estou dizendo para De o senhor reforma. que 90% das situações de conflito judicial que passa pela junta de recursos, onde tem um perito médico do INSS na agência da PS Na Continente... sua agência. Não é na minha agência. Eu estou dando um exemplo de uma 90%, agência. só para concluir, 90%. 90% estão deferindo o que o médico perito julgou. Na justiça? Na justiça, sim.
Sim. Bom, eu preciso chamar um intervalo. Posso chamar outro. Essa estatística também é feita essa estatística. Não só preocupação. Essa informação me foi dada por pessoas que trabalham na junta de recursos, não sou que trabalho na junta de recursos. Senhores, vamos para o intervalo e daqui a pouco eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador de que forma acontece no INSS a reabilitação profissional. Intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o programa hoje discute a perícia médica no INSS. Esse é o nosso assunto que surgiu há cerca de 30 dias ou mais. Nós discutimos esse assunto faz mais de 30 dias, doutora Gisele. Quando surgiu aqui a gente está discutindo reforma da Previdência. Menos, num período de um mês a gente estava discutindo esse assunto e surgiu o tema perícia médica. Daqui a pouco as perguntas de vocês. Bom, reabilitação profissional. Qual é a infraestrutura do INSS para recolocar as pessoas no mercado de trabalho? Ok. Vamos fazer a sequência então, né? Quando o segurado ele é avaliado pelo médico perito, né? O médico perito verifica a situação desse segurado, dessa pessoa, que existe uma incapacidade para algum tipo de trabalho, porque se fosse uma incapacidade para qualquer tipo de trabalho, ele já iria sugerir a aposentadoria, que a gente chama de limite indefinido, então não é o caso. Então, quando essa pessoa tem um potencial laborativo e há necessidade de mudança de função em função desta doença especificamente, o médico perito encaminha essa pessoa para a reabilitação profissional. Quando há necessidade de mudança? De mudança de função, ou de profissão, ou de atividade, ou alguma restrição para aquela atividade, tá certo? Em função da doença dele. Então, ele é encaminhado para a reabilitação profissional. Na reabilitação profissional, cabe ao perito médico também, claro, da reabilitação profissional. Um exemplo, a nossa APS, né, a nossa Agência da Previdência Social, vinculada então à gerência de Florianópolis, somos em 3 médicos peritos da reabilitação profissional. Caindo então, sendo encaminhada essa pessoa para a reabilitação profissional, o médico perito da reabilitação avalia essa pessoa, novamente com todos os dados, história, exame físico, todos os dados, exames complementares que porventura tenham sido feitos além daqueles que já foram realizados, porque os anteriores estão registrados no computador. Para além daqueles exames, se faz então uma avaliação. Dessa avaliação, essa pessoa é sugerida então ali naquele momento que possa ter algum potencial laborativo, passa por uma avaliação então por toda a reabilitação profissional. Nós temos então, além do médico perito, os orientadores profissionais, ou principalmente as orientadoras profissionais, que elas são em maior número, né? Então podemos chamar a orientadora profissional, por ser o maior número dessas pessoas. Avaliar, então, o potencial laborativo, essa equipe do OP, né, orientadora profissional e do médico, entram em contato com a empresa e aí começa todo um trâmite. Se for uma empresa de maior porte, que esteja subjugada, que há necessidade de respeitar a lei de cotas, né, de 1, 2, 3, 4 ou 5%, dependendo do nível de funcionários daquela situação. Cotas para? Cotas de pessoas que a empresa tem que ter no seu ambiente de trabalho, quer sejam pessoas com deficiência, quer sejam pessoas reabilitadas do INSS. Isso não é respeitado? É respeitado pelas empresas? Sim, e muitas empresas estão respeitando isso, né? E as que não estão respeitando estão sujeitas, daí sim, ao rigor da lei. Né? Mas muitas Qual é a empresas respeitam isso. capacidade de atendimento mês para as pessoas que estão sendo reabilitadas? Desculpa. Não, qual é a capacidade de atendimento mês para essas pessoas que estão sendo reabilitadas para o mercado de trabalho? Porque essas pessoas passam por uma programação de requalificação, de reinserção no mercado de trabalho. Sim. Essas pessoas, elas têm uma programação de visitas, de sessões, é assim que funciona? Não, veja, existe um tratamento que pode ser um tratamento físico, que daí não é realizado dentro da... não é dentro? Não, a fisioterapia ou o tratamento físico especificamente não é realizado dentro do ambiente do INSS. É feito em clínicas? Pode ser feito em clínica, conveniada, se a pessoa tem o SUS, se a pessoa tem algum outro convênio. Aqui na Problema é conseguir vaga nisso aí, né? Renato, O problema é conseguir vaga, né? Muito bonito na teoria, Mas né? veja, Quando a deixa eu gente só chega na complementar aqui. prática, mas doutor, eu sou obrigado a lhe cortar. Eu queria falar com o nosso telespectador agora. Nosso telespectador que acorda cedo, que vai para